Bom dia, irmãos. Bom ver vocês sem máscara, né? Com todo respeito também àqueles que estão de máscara, como falamos, irmãos, nós temos a oportunidade, o privilégio aqui de respeitar aquilo que cada irmão deseja fazer nessa hora. Por isso, também me alegro de ver os irmãos com máscaras aqui, porque isso é sinal de que vocês se sentem à vontade para estarem com máscara. Aqueles que pensam, desejam estar assim, têm responsabilidades, cuidam da saúde de outras pessoas. Por isso aqui todo o nosso respeito por isso também. Bom cantarmos a Deus, eu pessoalmente sinto isso, é até diferente na hora de cantar sem as máscaras. Irmãos, enquanto vocês vão abrindo suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, eu vou dizer, hoje eu estou um bocadinho mais desestruturado do que eu sou, tá? Eu tenho as minhas anotações aqui, mas tem várias coisas que eu desejo falar ao mesmo tempo e mais coisas que ouvimos na parte da manhã com o irmão Moacir que talvez eu deseje comentar. Então, nós temos aqui, creio, que orar para que Deus nos conduza nesse culto. Estamos alegres porque, irmãos, Iranilson e Valfran e suas famílias puderam estar em Mongaguá ontem, apoiando o trabalho ali, nosso trabalho missionário, evangelizando, juntamente com o pastor Marcos. Deus abençoe vocês, irmãos, e suas famílias pelo esforço para estarem lá. Também, irmãos, nós não devemos deixar de reconhecer que são 2 anos de pandemia. Talvez alguns gostem eu gosto de datas, vocês sabem disso. Eu gosto de pensar em datas, em ciclos. Tudo isso, talvez na realidade brasileira, começou ali no dia 15, 16 de março. Eu me recordo de chegar numa segunda-feira no trabalho e tudo é diferente, agora nós não vamos mais nos ver. Lembro que eu e alguns colegas que estamos próximos ali, nós nos reunimos, falamos, olha, essa é a última reunião que fazemos desse jeito aqui, todo mundo sem máscara ainda, um com medo do outro, aquela hora que alguém espirra, você dá um passo para trás, como alguém disse, eu preciso fazer uma camiseta escrita, eu tenho rinite, para que as pessoas não fiquem tão apavoradas de ficarem perto de mim. Mas são 2 anos, e a nossa vida mudou bastante em 2 anos. E, irmãos, eu creio que uma das coisas que não deveria faltar no nosso coração é gratidão. Gratidão a Deus pela proteção. Com muito cuidado, porque gratidão facilmente, misturado com componente errado, vira orgulho. Então, não pode nem passar pelo nosso coração dizer assim, essa igreja ela fez algo de bom para que ninguém aqui fosse perdido, ninguém partisse por causa de Covid. Não há nada de bom em nós. Outras igrejas que nós respeitamos e amamos perderam irmãos, e isso não qualifica mais ou menos. Mas eu vou dizer, nós deveríamos ter uma dose adicional de gratidão. Uma dose adicional de gratidão pela proteção de Deus, pelo amparo, não por causa de quem somos, mas apesar de quem somos, porque 2 anos depois nós podemos chegar aqui, louvar a Deus. Aqueles que estão à vontade para isso, uma boa parcela, a maioria, sem máscaras e gratos a Deus porque Ele nos protegeu. Ele nos conduziu em decisões difíceis, porque não é fácil você decidir o que fazer, vamos manter culto, não vamos, em que época, como. Em tudo isso, Deus tem nos dado graça. E, de alguma maneira, tudo isso se associa com aquilo que nós vamos ler hoje. Porque nós vamos lá, e eu falei que eu um pouco mais desestruturado, eu não quero fazer um estudo longo hoje. Nós aqui voltamos também a ter os ensaios, então quero respeitar um pouco mais o nosso relógio. Mas a gente vai ler do verso 1 ao verso 9. Irmãos, eu creio que esse texto, e ele tem falado muito ao meu coração, muito mesmo. A gente, às vezes, conhece, eu sei que nenhum dos versículos que nós vamos ler são versos desconhecidos, mas eu creio que a gente comete um mal, muitas vezes, ao estudar a Bíblia, que é fracionar demais. Pegar um versículo, então, quando a gente lê o verso 6,
não estejais inquietos por coisa alguma, ou 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Todo cristão que estuda a Bíblia há algum tempo conhece esses versos, mas algumas vezes falta para nós um estudo mais sistemático e profundo que coloque ele no contexto mais amplo do que Deus quer nos ensinar. Por isso, nós vamos ficar algumas semanas do verso 1 ao verso 9. Todas as semanas nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E existe aqui uma certa repetição daquilo que nós vimos nesse estudo inteiro de Filipenses. Uma repetição, ela pode ter muitos propósitos. Um propósito é uma segunda chance. Uma segunda chance de estudar a mesma coisa, porque talvez eu e vocês não estivéssemos no nosso melhor, na nossa melhor forma para receber algumas verdades. E quando Paulo volta aqui aos Filipenses, no capítulo 4, e vai repetir algumas coisas, ele tinha um propósito. Então é uma segunda chance, é também uma necessidade de nós reforçarmos algumas verdades, alguma coisa que nós já ouvimos, mas nós precisamos ouvir de novo. E Paulo aqui, ele vai mexer em algumas feridas da igreja de Filipenses. Irmãos, nós vamos fazer o mesmo aqui. Nós vamos mexer em algumas das nossas feridas aqui. Mas para que a gente possa fazer isso, hoje eu não vou ficar, nós vamos ler os 9 versos, mas eu não vou além do verso 1. À noite, talvez a gente continue, porque para que a gente possa fazer isso é necessário confiança. A gente precisa, acima de tudo, ter fé de que Deus trabalha para nosso bem e que a palavra dele é para nosso bem. E, de alguma maneira, Paulo tinha essa preocupação, e eu creio que isso vai ficar muito bem expresso no verso 1, para que ele depois possa falar de assuntos que a igreja ali precisava ouvir, que nós precisamos ouvir, dos versos 2 ao verso 9. Então nós vamos ler e vamos orar. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Vamos orar. Nosso amado, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos com a tua igreja nessa manhã. Um momento tão precioso para nós, Senhor, não nos deixa negligenciá-lo, não nos deixa, Pai, abandonar esse momento que temos. E, Pai, nós reconhecemos que nós podemos fazer isso fisicamente, mas também podemos fazer isso somente com a nossa mente, com o nosso coração. Nós podemos estar longe de Ti, ainda que os nossos corpos estejam presentes, mas pelo Teu poder, Pai, não por palavras humanas, pela Tua palavra e não por comentários humanos. Abençoa para que a Tua palavra poderosamente fale aos nossos corações. Peço por cada um de nós que possamos receber a Tua palavra como aquilo que necessitamos, que possa suprir as nossas necessidades, que o Senhor trabalhe a nossa fé
para que nós confiemos em Ti e assim possamos resplandecer como filhos Teus, vivendo uma vida diferente, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para alcançarmos outras pessoas, para que sejamos úteis na Tua obra, no Teu ministério, para que edifiquemos uns aos outros. Pedimos as Tuas bênçãos, sabendo que não somos merecedores, mas suplicando e confiados no Teu poder, no nome santo de Jesus. Amém. O capítulo 4 vai ser, um maravilhoso fechamento prático de Paulo para a igreja dos Filipenses. Aliás, a gente tem visto isso, é o padrão das cartas de Paulo. Primeiro doutrina, depois, muitas vezes, doutrina e a mensagem que ele quer trazer. No caso dos Filipenses, ele trazia uma mensagem de consolo, mais do que doutrina, embora ele tenha falado também de doutrina, da salvação pela graça e de como os inimigos da cruz de Cristo, no capítulo 3, aqueles que defendiam a circuncisão, aqueles que só pensavam em coisas terrenas, atacavam a igreja. Mas a gente vê esse padrão. Ele vai falar o que precisa ser dito, a doutrina, o ensino, o consolo, e depois ele vai terminar com ensinos gerais que são tão preciosos para nós. E, como eu falei, nesses 9 versículos, ele vai mexer em algumas feridas da igreja de Filipos. E eu temo por isso, porque precisamos fazer o mesmo, mas eu me alegro porque Deus nos tem dado a sua palavra e nós não precisamos fazer isso baseado nas nossas próprias filosofias. Eu não preciso fazer baseado nas minhas próprias filosofias. Irmãos, e a gente precisa reconhecer aqui que o verso 1, e é basicamente nisso que eu vou ficar nessa manhã, ele traz um alicerce para isso, uma base. E a base é amor. A base é esse companheirismo baseado em amor que Paulo tinha para com a igreja dos Filipenses, que é tão fundamental para que nós consigamos fazer isso. E eu vou citar aqui o estudo do irmão Moacir pela manhã e a citação que ele fez do pastor Ross. E eu vou repeti-la. Talvez nem todos puderam ouvir. E eu creio que há algo de extrema sabedoria nas palavras que o pastor Ross colocou, de que assuntos que dizem respeito a uma igreja devem ser tratados por aquela igreja. Irmãos, eu tenho dito a vocês, não é tão raro, é razoavelmente comum que irmãos dessa igreja sejam convidados para pregar em outras igrejas. E uma recomendação que eu faço a todos vocês é: preguem o evangelho e não levem para o púlpito de outra igreja pontos de vista particulares seus ou nossos da Igreja Batista em Casa Verde para defender ali. Por isso eu não acho e eu não faria, por exemplo, um estudo para uma outra igreja, exceto se ela me pedisse isso, a respeito do nosso louvor, especialmente se ela tem um louvor diferente. Porque não cabe a mim isso. Não cabe a mim, exceto se eu for convidado para isso, ir em outra igreja e dizer porque nós guardamos alguns modelos aqui de louvor que outros lugares talvez não guardem. É responsabilidade daquela igreja. E nós poderíamos falar de tantas coisas, e eu creio que erramos aqui. Quando eu falo aqui, eu creio que Deus tem nos dado sabedoria. Eu não tenho visto e não estou repreendendo nenhum pregador dessa igreja. Mas algo que razoavelmente ou com razoável frequência se vê. O desejo de ir em outro lugar, defender um ponto de vista da sua própria igreja. Isso é um erro. E a citação que o irmão Moacir fez do pastor Ross é muito sábia nisso. Preguemos a Jesus Cristo, preguemos o Evangelho. Tem tantos assuntos para falarmos. E nós precisamos saber diferenciar, e isso é algo que falamos nas últimas mensagens, o que são os nossos irmãos que pensam diferente do que são os nossos inimigos. Aos nossos inimigos nós não cedemos 1 milímetro daquilo que defendemos. E vamos brigar, se necessário, brigar não com armas humanas, mas com a palavra de Deus. Mas por nossos irmãos e amigos, nós lutamos ao lado deles.
E se não concordamos em alguma coisa, o nosso desejo não pode ser outro senão ajudá-los. Não pode ser outro senão, de alguma maneira, ser uma bênção na vida deles. E quando nós olhamos para dentro da igreja, essa responsabilidade é nossa. E vamos tocar em mais um ponto aqui, que o irmão Moacir também falou. Nós não podemos deixar nada além do ideal no púlpito. Nada além do ideal. E quando falamos, por exemplo, de uma igreja com um pastor, nós não deveríamos ficar com nada além do ideal. E o que é um ideal? O ideal é que uma igreja tenha um pastor consagrado e com tempo integral àquela igreja. Qualquer igreja que não tem isso ainda não atingiu o ideal. Tem um pastor consagrado, mas ele não tem tempo integral. Ainda não é o ideal. Não é o ideal. O ideal, e nós não temos aqui o ideal, por isso nós precisamos orar por isso. E devemos orar para que Deus nos leve para mais perto do ideal. Porque existe um cenário que talvez nós não conheçamos. Nós não conheçamos um irmão que seja oficializado, mas que tem tempo integral. Isso não faz sentido. Agora, nós conhecemos cenários onde tem irmãos que pastoreiam um rebanho, como é o nosso caso aqui. Eu pastoreio esse rebanho, eu sirvo a vocês com alegria, com temor, mas nós não temos o ideal ainda. Por isso precisamos orar e trabalhar por isso, para que tenhamos alguém que Deus levante, alguém que Deus mova, ainda que seja o meu próprio coração, tirando coisas que talvez impeçam isso, de termos alguém oficializado. Alguém oficializado é alguém que diz assim, como nós fomos ensinados: essa é a paixão da minha vida e eu quero fazer isso até Deus me levar. Paixão. E tempo integral, porque se tem essa paixão, tem tempo integral. Se não tem tempo integral é porque não dá. Como Paulo dizia, ele fazia barraca, certo? Quando precisava. E ele só não tinha tempo integral quando não podia. E a gente não deveria se doer de falar do ideal. Eu não me dou, irmãos, saibam disso. Eu não me dou por falarmos que esse é o ideal. O ideal é termos alguém que tenha paixão para o resto da vida e em tempo integral. E eu posso dizer a vocês com toda sinceridade que essa é uma das coisas que ainda pega no meu coração. Porque tem outras paixões que não são ilícitas, mas que não deveriam ocupar o mesmo lugar no meu coração. E orem por isso. Orem por isso. Mas eu digo, irmãos, com toda sinceridade, no verso 4, no verso 1 do capítulo 4, que eu tenho esse sentimento que Paulo tem por vocês. Quando ele começa dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Eu falo com toda sinceridade que é o meu sentimento. E por que eu quero falar disso? Para me exaltar? Não. Para falar que eu amo muito vocês? Sim. Mas por quê? Porque eu quero que vocês confiem em mim quando nós falarmos dos versos 2 a 9. Eu quero que vocês confiem que não há nada que estejamos falando que seja para fazer mal a alguém, e a palavra de Deus vai nos conduzir nisso, para que vocês confiem que tudo o que Paulo falava à igreja dos Filipenses é o que eu desejo para vocês aqui. Mesmo quando tratarmos de coisas que talvez alguns de vocês, irmãs e irmãos, vão dizer: está falando para mim. E eu vou dizer uma coisa: não há um único irmão ou irmã com quem eu esteja falando aqui. Muitos de nós precisamos ouvir as coisas que estão aqui. Então, você pode se incluir, mas não pense que é só com você. Fala assim: irmão Fábio parou para pegar no meu pé agora, né? Vai bater nessa tecla comigo. Eu afirmo com toda sinceridade que não há um irmão ou irmã com quem nós vamos falar individualmente. Mas eu creio que muitos de nós precisamos ouvir as coisas que estão aqui, porque elas são o ideal. E da mesma maneira que falamos que nós não podemos aceitar nada além do ideal como o nosso alvo para a igreja, e quando falamos do alvo para a igreja, e falamos de uma igreja que tem um pastor em tempo integral, o que eu quero dizer é o seguinte: não quero tirar a legitimidade de uma igreja que não a tenha. Seria incoerente
da minha parte, nós não temos. Creio que devemos fazer o melhor que podemos quando estamos aquém do ideal, mas jamais deixar de trabalhar pelo ideal. A mesma coisa vale para uma família. E isso é um tema tão delicado nos nossos dias, mas Deus tem um ideal. O ideal é que o marido seja o provedor da família e que a esposa esteja trabalhando na estruturação do lar e na criação dos filhos. Irmãos, esse é o ideal. E eu sei que alguns não podem. E isso não deve ser julgamento. Falar assim, tá vendo, aquele irmão lá não é tão espiritual porque não vive assim. Isso não deveria estar em nós. Mas nós não deveríamos desistir de orar, pedir a Deus e trabalhar pelo ideal. Porque existe um ideal. E quando nós abrimos mão do ideal, falamos assim, eu creio que uma igreja ela não precisa de um pastor em tempo integral. Nós estamos fraquejando na fé. Porque se você ler Atos 20, você vai ver o quão importante é isso. Então nós estamos fraquejando na fé quando nós pegamos algo que Deus diz que é o ideal e falamos, mas eu não preciso disso. Eu posso viver muito bem com um segundo ideal. Seja para a igreja, seja para a família, seja nos nossos relacionamentos. E esse texto aqui vai falar de relacionamentos. E nós não podemos dizer que, olha, tá bom, é muito bonito o que Paulo está falando aqui, mas eu não consigo ter isso com o irmão tal ou com a irmã tal. É fraquejar na fé. Porque existe um ideal. E esse ideal não pode ser subjugado ou colocado em segunda importância. E por isso, nós nessa manhã não vamos ficar além dessa introdução. Irmãos, tem materiais excelentes a respeito desse texto. Um pregador de agora, 2022, tem muitos privilégios. Dentre eles, acesso a um material vasto. E eu me esforço para aplicar cada texto bíblico à realidade da nossa igreja com o Espírito Santo nos guiando. E para não me tornar um tradutor de boas mensagens. Mas eu vou dizer a vocês, existem mensagens excelentes a respeito desse texto. E algumas delas, e aqueles que quiserem ouvir, eu posso recomendar a vocês que ouçam algumas mensagens que estão em inglês, por exemplo, do pastor John MacArthur, de 1980, a respeito desse texto. E a estruturação que ele construiu ali é super útil para nós. Mas ela não é o que nós precisamos ainda. Porque Deus vai aplicar a sua palavra à necessidade de cada igreja, conforme o seu querer e o Espírito Santo e como ele nos conduz. O título dessa mensagem eu não falei ainda. Né? O irmão Rubens, às vezes, fala para mim, o irmão Vitor, qual é o título da mensagem? E eu vou dizer agora, o texto todo, na minha Bíblia tem o título Exortações. Eu vou dar outro título. Uma vida feliz dentro do ideal estabelecido por Deus. Uma vida feliz dentro do ideal estabelecido por Deus, isso diz respeito a equilíbrio espiritual. Equilíbrio. E nós precisamos lembrar, e talvez nessa manhã vamos fazer isso, e à noite seguimos, que nós estamos sob ataque. Vocês concordam? Alguém duvida disso, de que nós estamos sob ataque? Nós estamos sob ataque. Isso é bom ou ruim? Alguém tem coragem de responder? É bíblico? Depende. Se nós sairmos aprovados, purificados como ouro, isso é para nosso benefício, é bom. Se nós formos reprovados, pode ser a ruína da igreja. Mas a resposta que o irmão Elmo deu é correta. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Atos, capítulo 14, verso 22. Atos, capítulo 14, verso 22. Fala que Paulo, quando ele voltava da viagem dele,
ele vai fazer algo aqui no verso 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, tem que ser assim. Nós estamos sob ataque, é a vontade de Deus. Agora, a gente precisa lembrar que Ele não nos abandona. E que isso se associa com o que estamos estudando na quarta-feira, dentro do tema oração. Nenhuma tentação é demais para nós. Nenhuma. Irmãos, por isso, nenhum de nós pode se esconder atrás disso. Falar, eu não consigo viver o ideal porque na minha vida tem determinada situação. Eu tenho determinada situação de saúde, eu tenho determinada situação no trabalho, eu tenho determinada situação de relacionamento e ninguém mais entende o que eu estou passando. O que eu posso dizer para você amorosamente, mas é algo bíblico, não é desculpa para não fazermos o certo. Não é desculpa para não obedecermos a Deus. Para não buscarmos o ideal. E para, ao mesmo tempo, dependermos de Deus e não nos orgulharmos jamais quando alcançamos vitórias. Porque aqui está uma das fraquezas nossas, alcançarmos uma vitória e pensarmos, eu consegui. Porque nós não conseguimos, é a graça de Deus conosco. Equilíbrio é o oposto de instabilidade. E o que Paulo vai falar lá em Filipenses é que aqueles irmãos deveriam ter equilíbrio espiritual. Talvez você já tenha andado em alguma coisa que não tem muito equilíbrio, né? Talvez alguns já subiram no skate. Eu não me dou bem com isso. Ou em patins. Também não me dou bem com isso. Não funciona bem para mim. Eu uma vez, alguns sabem dessa história, uma vez eu e a Sandra num passeio fomos fazer um esporte chamado stand-up paddle. Né? Eu subi em cima de uma prancha, né? Você fica de pé numa prancha e vai navegando ali. E eu gosto de contar a minha versão dessa história, né? A versão da Sandra pode ser um pouco diferente. A minha versão é de que o professor foi todo gentil com ela, deu a melhor prancha que ela podia ter, o mar estava um pouquinho mais favorável e ela saiu fazendo. Né? A irmã Audrey está fazendo assim que não, né? Assim, a minha versão é essa da história. Ela saiu fazendo, ela saiu andando de stand-up bastante equilibrada e ficou lá uns 25 minutos, 30 minutos e deu um show. Né? Aí foi a minha vez. E eu estava tão convicto de que eu ia andar bem, que eu botei uma daquelas câmerazinhas na minha cabeça, né? Sim, botei ela ali. E as meninas, né, eram pequenas. A gente tinha já as 3, mas a Raquel era pequenininha. Então eu falei, não, agora é a vez do papai, né? Podem ver lá como é que vai ser. E ele não me deu uma prancha muito boa, ela era um pouco mais escorregadia e acho que o vento piorou um pouco na minha hora também e tal. E eu subi e eu fiquei 30 minutos caindo. Eu subia e caía, subia e caía. Cada vez que eu caía, a prancha ia para um lado e o remo ia para o outro. E aí eu tinha que me esforçar em nadar para pegar o remo, a prancha, subir de novo e eu fiquei exausto em 30 minutos. Depois de 20 minutos eu desliguei a câmera porque eu estava passando vergonha demais e eu não ia mostrar isso para ninguém. Eu não conseguia ficar equilibrado naquilo. E algumas vezes a vida de alguns cristãos é assim. Algumas vezes a vida de alguns cristãos parece ser tão instável. Um domingo está super bem animado, no outro domingo desanimado. Num domingo parece amar a todos, no outro domingo parece não estar bem com ninguém. Irmãos, isso não é bom. Isso não é bom. E Paulo vai trabalhar esses 9 versículos falando de estabilidade na vida espiritual. E deixa eu dizer algo com todo carinho muito sério. Você só vai influenciar a vida de outras pessoas se você tiver estabilidade. Porque se alguém me visse fazendo stand-up, não ia falar assim, deixa eu ver como é que o Fábio faz para fazer igual ele. Não, eles iam falar ao contrário, falar, deixa eu ver como não fazer.
né? Talvez alguns tenham se divertido aquela tarde ali, né? Me vendo cair o tempo todo. Nós não vamos ajudar outras pessoas, não vamos ser úteis, se nós não formos estáveis espiritualmente. Estabilidade espiritual significa que nós somos constantes. E nós vivemos dias, nosso tempo vai terminando, nós vivemos dias de instabilidade. Mesmo dentro da chamada religião cristã, existe enorme instabilidade. Infelizmente, mesmo igrejas que estão próximas de nós, algumas vezes nós vemos instabilidade. No que aprovam, no que vivem, no que entendem ser bom e certo, em seu ânimo, em seu ímpeto de fazer muito, em fases que não querem fazer nada. É difícil, eu confesso que para mim é difícil entender quando alguém muda de opinião radicalmente sobre algumas coisas. A vida inteira eu achei que isso era certo, agora eu acho que não é mais. Ou o contrário. Isso não significa que nós não devamos reconhecer que devemos mudar em algumas coisas, mas nós precisamos fazer isso com coerência. E mais do que com coerência, com a segurança da palavra de Deus. Fazer com a fé de que nós estamos fazendo algo que agrada a Deus. Verso 8 de Tiago 1, vocês conhecem, se quiserem apenas ouvir, podem apenas ouvir. Tiago 1,8 fala que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aqui é um ensino para nós. Irmãos, mais uma vez, falo amorosamente. Nós precisamos combater contra aqueles que combatem conosco. E tem 3 coisas que combatem contra nós. Satanás e as forças das trevas estão combatendo contra nós. O mundo caído, a sociedade que é influenciada e liderada por Satanás, com seus princípios corrompidos que vão contra a vontade de Deus, com sua filosofia corrompida que vai contra a vontade de Deus. É um segundo inimigo. Mas tem um terceiro. Vocês lembram qual é? Qual é o terceiro inimigo? A minha carne. A minha carne é o meu terceiro inimigo. Ah, mas esse não é um inimigo tão ruim assim, vai? Eu vou dizer, é o pior deles. É o pior deles. A minha carne é o pior dos meus inimigos. E nós precisamos combater isso. E a Bíblia fala que nós combatemos estando alertas, vigiando e orando. E esse talvez seja o ponto de partida aqui. Vigiar e orar, para que nós saibamos como combater contra aqueles que combatem conosco. Essas 3 forças, Satanás, o mundo caído e a nossa própria carne caída. Então, nós temos as tentações que são lançadas na nossa vida, que são inimigos. Algo que nós sabemos que é errado, mas que é lançado em nossa frente para nos atrair. Temos o nosso próprio temperamento e como isso pode nos afetar nossa estabilidade e equilíbrio espiritual. A luta que a sociedade impõe ao cristianismo hoje e os princípios que são colocados contra nós, Satanás nos atacando para nos tornar infrutíferos, inconstantes, desanimados, envolvidos com o mundo e sem tempo para Deus, preocupados com as miudezas desse mundo. Irmãos, e aqui é algo que nós vamos falar. E eu vou apenas introduzir aqui. Uma coisa que me deixa chateado. Assim, e não precisam pesar demais isso, tá bom? Chateado não é ofendido, magoado, desanimado. Vou dizer algo que mexe comigo. É quando eu sei que no lugar de coisas importantes da igreja, pelas quais nós deveríamos estar lutando, isso ocupa a nossa mente, nós ficamos ocupados com miudezas dentro da igreja. Porque nós temos diversas opiniões diferentes a respeito de diversas coisas, mas eu vou dizer, elas são miudezas. E
De alguma maneira, isso não poderia ser o foco da nossa atenção. Porque basta nos ver para saber que nós temos opiniões diferentes. Assim, a gente pode falar de muitas coisas, pode falar que uns gostam da comida mais quente, outros da comida mais fria. Uns gostam do vento, outros não gostam do vento. Uns gostam de tomar um pouquinho de chuva, outros não gostam de tomar nenhuma chuva. Miudezas. E o nosso coração não deveria estar nisso. Nós deveríamos estar ocupados com as coisas mais santas que dizem respeito à palavra de Deus. Essas deveriam sim tirar a gente do eixo. Quando Paulo algumas vezes ficou fora do eixo, ele não ficou por coisas materiais, ele ficou por coisas espirituais. Fora do eixo algumas vezes. Ele não era perfeito. Ele mesmo uma vez ofendeu o sumo sacerdote, lembram disso? Parede branqueada, fora do eixo. E ele vai se desculpar depois por isso. Ele brigou com Barnabé, fora do eixo. Eu creio que não deveria ter brigado. Mas algo para reconhecermos. Eram por coisas nobres, espirituais, e não por miudezas. E nós somos atacados de todas as maneiras, por miudezas. E para a gente caminhar para o fim hoje, e a gente segue um pouco mais à noite, e se você não puder estar à noite, eu recomendo que você ouça a mensagem, porque é com todo o amor que eu busco falar com vocês. Tem uma certa recuperação de assuntos aqui. Então, vamos lá. Em Filipenses, capítulo 4. Nós mais uma vez vamos falar sobre harmonia na igreja. Quando Paulo fala nos versos 2 e 3 de irmãs que tinham um problema ali, Evódia e Sintique. E ele não fala por que era o problema. Sabe por quê? Porque eu creio que não era importante. Eu creio que era uma miudeza. Porque sempre que Paulo tratou de coisas que eram importantes, ele foi explícito. Ele falou assim, olha, peraí, tem alguém aí, lembra dos Colossenses? Tem alguém aí que começa a falar que Jesus Cristo não é Deus, que ele é uma emanação de energia de um Deus maior, misturando as coisas de uma maneira mística com o gnosticismo. Paulo vai tratar abertamente. E essas coisas ocupavam o coração, a mente dele. Nós precisamos ocupar as nossas mentes e corações com conversões, com discipulado, com o ensino da igreja, com o fato de que nós queremos servir a Deus. Isso precisa estar no nosso coração. Irmãos, e aqui, a gente vai falar mais disso, aqui é só uma introdução. Eu não quero ser insensível. Talvez alguém esteja sendo tentado a pensar assim, falar, mas o Fábio é um pedra de gelo, assim, não liga para nada, quando as coisas acontecem está tudo certo. De verdade, vou falar para vocês assim, é todo o meu esforço para que todo o resto que não seja espiritual esteja tudo certo. Assim, eu já disse para alguns irmãos, algumas coisas que a gente decide na igreja aqui, de âmbito material, sabe por que eu me envolvo? Eu me envolvo só porque eu não quero, ou porque eu trabalho para que não tenha algum tipo de discórdia a respeito disso. Sabe qual é o meu sonho de consumo? Poder não me envolver. Poder ficar 100% fora de algumas coisas de âmbito material. Esse é o meu sonho de consumo. Mas para isso nós precisamos amadurecer, em ouvir opiniões, em servir aos outros irmãos, em ter um coração disposto a fazer a vontade dos irmãos. Outro assunto que ele vai tocar de novo. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. E verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Nós vamos voltar a falar sobre alegria, sobre tristeza, sobre depressão, sobre o que a Bíblia tem para nós a respeito disso. E mais uma vez,
é algo para nós ouvirmos o que Deus tem a dizer. Eu não quero que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. Esse texto é bastante completo. Nós vamos falar, mais uma vez, sobre descansar nas promessas de Deus, fazer as nossas petições conhecidas e com ações de graças. Porque, mais uma vez, é fácil nós sermos tentados a pensar assim, o irmão que fala não conhece as minhas lutas. Aliás, talvez a vida dele seja muito fácil e ele não conhece as lutas que eu enfrento. Irmãos, isso é uma tentação. É verdade dizer, eu reconheço isso, reconheço de verdade que tem força para nós, para mim tem muita força ouvir a pregação de alguém que tem experiência em algumas lutas. Tem muita força. Vou dizer assim, eu posso falar sobre consolo para alguém que perdeu, e eu vou falar daquilo que eu acho que é mais duro na vida de alguém, tá bom? Perder um filho. Para mim não há nada mais duro nesta vida do que perder um filho. Essa é a minha opinião, e vocês não precisam concordar comigo. E eu posso me esforçar para falar sobre consolo, mas eu não conheço isso. E nós temos irmãos que conhecem isso. E quando esse irmão fala a respeito disso, tem uma força enorme. Porque ele tem experiência em determinada situação. Agora, isso não significa que nós podemos desprezar alguém que fala sem ter vivido. Se fala de acordo com a palavra de Deus. Se não fala de acordo com a palavra de Deus, aí nós temos que deixar de lado. Mas se fala de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos desprezar, porque Deus está usando e, no final das contas, a gente precisa ter isso em mente. É Deus falando conosco. Deus é soberano sobre a nossa vida. Ele conduz a nossa vida, Ele tem estabelecido planos para nós. Nós vamos falar sobre o verso 8, pensamentos. Onde devem estar os nossos pensamentos? Isso é uma ordem. E nós vivemos dias onde as ordens que Deus dá, elas se tornam, parece que opcionais. Fala assim, mas eu não consigo fazer isso porque eu estou com tanto problema no meu trabalho, então acho que Deus tem me vem uma palavra em inglês na cabeça, assim, né? Tem uma... Ele me dá uma licença aqui para não viver isso. Porque eu estou vivendo tantos problemas que tá bom, né? Parece que é justo que eu não consiga viver o que está no verso 8. Eu vou dizer, não é. O verso 8 é uma ordem. É para fazer isso. Ele termina com uma afirmativa. Está no imperativo aqui. Nisso pensai. E nós temos os nossos espinhos na carne. E eu vou terminar lá em 2 Coríntios 12, que nós também vimos na quarta-feira. Por isso eu falei, hoje eu estou menos estruturado, tenham paciência comigo, nós vamos terminar aqui. São 11 horas. Verso 7. Vocês conhecem a passagem, mas eu quero aplicá-la a essa realidade que nós estamos vendo aqui em Filipenses 4, de 1 a 9. Paulo vai dizer assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Duas coisas rápidas aqui. Primeiro, é lícito orar para que Deus nos livre de provas. Nós estamos vendo isso na quarta-feira. Ninguém ora a Deus falando, Senhor, me abençoa para ficar doente daqui 6 meses para que eu mostre a minha força. Nós não fazemos isso. Seria tão bom, Senhor, se eu ficasse desempregado para eu confiar mais em Ti. Ninguém ora assim. Mas aqui vem a consciência de que nós estamos numa batalha. E que essa batalha vem contra nós com as 3 forças que mencionamos. E não é lícito nós reclamarmos de Deus quando isso acontece.
Mas nós podemos orar, Senhor, me livra disso, não quero passar por isso. E devemos sim dobrar nossos joelhos e pedir a Deus: Senhor, abençoa a minha vida, me ajuda, me livra disso. Se o Senhor quer, Abba, Pai, Pai querido, se o Senhor quer, me livra disso. Mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Mas o verso 9 fala algo que a gente conhece, vocês conhecem, mas que a gente não dá a força necessária para o verso 9. Fala: e disse-me, a minha graça te basta. O que a minha graça te basta? Talvez para alguns seja: olha, você tem esse problema aqui, mas você tem outras áreas que Deus te dá graça, então não reclama não, tá? Assim, nessas áreas você vai bem, nessa aqui tudo bem você patinar um pouco, porque, né, assim, você tem um problema aqui. A gente dá desculpa para nós mesmos. Não é isso. A minha graça te basta significa, nesta área que você tem estes problemas, a minha graça é mais poderosa do que o teu problema. Então não se desculpe, não se vitimize. E busque fazer a vontade de Deus, de boa vontade. E Paulo aqui era um mestre, né? Quem sou eu para falar algo? Ele vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele vai dizer, eu sei que eu tenho essa dificuldade. A gente não sabe o que era. Eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas Deus, Ele é poderoso para me conduzir através dessa dificuldade, para que eu seja frutífero. E por fim, Filipenses 1. Eu vou pedir, irmão Márcio, se puder nos dirigir um hino. Hoje eu acabei não escolhendo um hino, tá bom? Se você puder escolher um hino para encerrar nosso culto. Filipenses 1, 27. Eu vou lembrar vocês do que Paulo já tinha dito aos filipenses. Irmãos, e vou terminar mais uma vez dizendo aquilo que falei no começo. Confiem. É um pedido, rogo, por favor, confiem no poder da palavra de Deus. Confiem no fato de que, com sinceridade, buscamos amar vocês e entregar a vocês aquilo que tem de mais precioso da palavra de Deus para bem de vocês, para que sirvamos a Deus juntos. E isso significa que algumas vezes nós vamos dizer, irmãos, vamos em frente. Eu sei que você tem lutas, eu sei que vocês têm, mas vamos em frente, de bom ânimo, fortalecidos no Senhor. Somente, verso 27, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Por o quê? Não é por caprichos nossos, mas pela fé do evangelho. E em nada, irmãos, olha aqui, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. A gente não entende bem isso, mas está num contexto de perseguição contra a igreja. Nós não somos perseguidos hoje, nós recebemos alguma rejeição e uma forma de perseguição intelectual, mas está longe do que esses irmãos viviam. Verso 29 e 30. E nós vamos, assim que eu terminar de ler, nós vamos orar. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Deus nos abençoe, amém? Vamos colocar em pé.